Porque o jongo, como patrimônio material, que é revalidado a cada 10 anos, né? O patrimônio material a cada 10 anos, ele é revalidado, porque ele só é um patrimônio que faz sentido para as pessoas que o praticam. Diferente até nisso do patrimônio material, né? Um prédio tombado não pode servir para mais nada, mas ele nunca vai deixar de ser tombado. Mas as pessoas que são bem detentores, né, guardiões de um bem, eles têm que ser avaliados também. Mesmo que durante 10 anos nenhuma política pública tenha dado acesso a ele nem ao SUS para poder ter remédio, nem à creche para ele poder deixar o filho. Porque quando a gente fala de práticas culturais como essas, eu tenho o privilégio de ser Alessandra, que nasceu numa família muito simples, mas muito estruturada espiritualmente, muito estruturada criativamente, para fazer as dores parecerem levezas, e muito inteligente para nos estimular a manter a nossa unidade. Então eu tenho um privilégio, tenho uma outra casca para lidar com as coisas. Mas eu não posso negar que a minha realidade, a realidade que a gente construiu, é a realidade dos meus mais velhos. Eu tenho comunidades jongueiras que o jovem da minha idade, de 47, tem 8 filhos, eu tenho uma. Que não terminou o 2º grau, eu estou pensando no meu pós-doc. Então também não dá para mim não ter compromisso com essas comunidades e estar atenta assim, como que a gente vai lidar com essa distribuição. Porque se antes a gente não tinha nós para refletir sobre isso, o meu exército tem vindo com uma boa caneta em diversas áreas para estar assim em todos os lugares discutindo isso. E quando a gente termina o plano de salvaguarda do jongo, que tem aqui metas para 3, 5, 10, 30 anos, eu tinha acumulado 2 vivências. A primeira era estar aqui na Roseira, né? Todo dia. Porque depois que a gente consegue a permissão de uso, tem que lutar com o loteamento, não fechar minha cerca, né? Lutar com as estacas, ver o prédio nascer, o prédio cada vez mais perto. Porque eles começam construindo naquela gleba de lá. Então até 2015 eu vou vendo movimentação, mas eu não tinha sofrido impacto direto. O impacto do choque foi quando montou essa torre aqui com o meu quintal. Que eu vi os jovens daqui da nossa comunidade deprimidos, porque não ia ter mais arraial até as 6 da manhã, e foi agressivo para nós a chegada deles. Que não ia mais ter o samba de luar até da meia-noite às 6. Que era quando a gente recebia os nossos amigos, que são garçons, cozinheiros. Que o samba de luar começava meia-noite e acabava às 6, porque Campinas não tem evento esse horário. E aqui era uma fazenda, não tinha barulho, não tinha vizinho. Então que horas as pessoas que trabalham até meia-noite para fazer a gente sorrir se divertiam aqui? À meia-noite às 6. Então, todos os nossos projetos, tudo que a gente foi fazendo, feijoada, arraial, nunca teve descolado da nossa essência. Nunca foi pensado só como a gente ganha dinheiro para ficar bem, mas primeiro como a gente acolhe, depois como a gente sustenta. Nossa lógica aqui é sempre essa. Que como a gente resolve o problema? A gente distribui canja de canelinha no arraial por causa disso. Que a gente passava a noite lá até 6 da manhã. É óbvio que a galera não ia ter grana para comer a noite inteira. E é óbvio que eu não vou fazer um povo estar lá com fome. Na nossa cultura, a comida é importante para o patrimônio imaterial, como a tinta é importante para o patrimônio material. Falas do mestre Gil. Quando o Ifan não sabia como fazer nossos eventos ter comida, vocês não sabem comprar tinta? O patrimônio material, que é essencial a tinta, a parede. Então, para o detentor é essencial comer. E por incrível que pareça, essa metáfora, né, desse saber popular, ajudou a gente a encontrar políticas públicas para poder discutir os direitos dos jongueiros, inclusive de comer nas suas reuniões. E aí, em 2017, só faziam 2 anos que a gente tinha permissão de uso, pensando ainda o que fazer do mundo, Brasil caótico, vésperas de eleição, a gente faz aqui o samba da resistência. E o samba da resistência, como ele comemora o nosso enfrentamento com esse proprietário, né, sempre é perto da época da eleição. 2017, eu tinha acabado de defender minha tese de doutorado, em 2017, falando sobre os territórios negros,
sobre todos esses mais velhos. Eu usei como base de reflexão Kleber Maciel, que foi um historiador do Centro de Memória da Unicamp, que tinha feito um levantamento de 1889, eu acho que até 1922, sobre os movimentos negros em Campinas. Então eu revisito o Kleber Maciel e vou até 2015, né? A partir do território, da memória e da representação. Ele faz um recorte de tudo, né? Então ele pega jornal, eu não. Meu foco era os monumentos, os territórios, o que tinha diretamente a ver com a memória. Então quando eu estou pensando no território, eu estou pensando em todos esses lugares de cultura, todos esses movimentos, né, que estão ressurgindo, esses grupos, essas aglomerações, que de alguma forma eu penso como mini quilombos, que se acolhem, né? Pessoas que se aquilombam para resistir, para se reinventar. Quando eu estudo memória, eu estou pensando os corpos negros que sofrem, mas eu penso a religiosidade também, porque hoje estou mãe de santo, além de religiosa de matriz africana, e o quanto tem corpos não negros nos terreiros, e o quanto tem corpos negros nas igrejas evangélicas. E como a gente lida com isso, e aí eu acho que o que tem de plano de fundo nessa memória é não ter dúvida que a Fazenda Roseira não é só para negros, como eu não tenho dúvida que tem corpos não negros que são muito aliados, que nos apoiam, que nos ajudam e que talvez quando falam com muito compromisso sobre a importância de acabar com o racismo no Brasil, façam ecoar mais até em alguns lugares do que o meu corpo preto, que já parte do mimimi, né? Como se eu não tivesse lugar de fala. Então, quando eu estava pensando em memória, eu estava atravessada de ver os meus ancestrais no âmbito da espiritualidade rodando em corpos brancos e não rodando em corpos negros, que estão com a Bíblia nas igrejas evangélicas, sem querer discutir identidade, porque até isso é difícil para eles. Porque você ter corpo negro, além de ser macumbeiro e tocar tambor, meu bem, você tem que ter para trocar. Enquanto qualquer corpo branco pode tocar tambor, pode fazer capoeira, pode até ser macumbeiro, que inclusive no ápice pode dizer que é só um experimento. E nós, quando passamos a cruzar essa linha, a gente já está marcado. Não existe ex-macumbeiro para preto. Mas existe um monte de coisa nos corpos não pretos. Isso tem a ver com o racismo. Então, em 2017, a gente já tinha passado pela catástrofe de Marielle, né, que está aqui nesse mural. Leci Brandão fez uma fala potente aqui sobre as eleições que estavam se aproximando, falando que ela fez uma feijoada, uma fala. A gente perdeu Marielle, né, de começo do ano, se não me falha a memória. E logo depois foi a feijoada, eu acho que foi a feijoada do evento que eu estava aqui. E ela fala, cuidado com as eleições, cuidado, prestem atenção no que está acontecendo. Em 2017 a gente já sabia, ali na véspera, que a gente ia perder a eleição. E aí eu percebi que veio daquele evento da samba de resistência, majoritariamente pessoas, principalmente jovens, e que nunca tinham vindo aqui. Eu estranhei aquela juventude aqui. Falei, nossa, é a primeira vez que tem tanto jovem nesse samba. E aí eles estavam chorando, com medo, desesperados. Eu acho que eu fiquei chocada de ver tanta gente com medo. E eu fiquei, acho que também chocada de ver que a maioria que estava chorando desesperado não eram corpos de pessoas negras. E eles estavam aterrorizados com o Bolsonaro. E quando acabou a festa, eu fiquei até de madrugada aqui, que eu fiquei limpando, tentando entender por que eu não estava daquele desespero. Eu sabia que ia ser ruim. Não, eu sabia que ia ser péssimo, né, gente? Ruim é outra coisa. Mas eu não estava com aquele grau de desespero. E eu ficava procurando por que aquilo estava me abalando e por que eu não estava com aquele sentimento. E foi aí que quando eu olho para a Roseira, né, acho que eu fiz aquele zoom, sabe, quando você vai entrando no tempo? Da onde você sai, onde você está e o que você passou. Passou um filme na minha cabeça. E eu vi que eu fui preparada a ter coragem, que o medo está na minha porta todo dia. Que todos os meus sobrinhos que nascem homens, antes deles falarem mamãe, eles têm que aprender o que é RG.
tem que saber onde mora, tem que saber ligar para a mãe. Quando eles são adolescentes, jovens, começam a ir para a balada, tem que sempre estar falando onde está indo, que talvez não volte. Se acende, tem carro um pouquinho melhor, tem que pensar onde anda. Que o seu carro, dependendo do lugar, vão lá que você roubou, não é seu. Então, a gente sofre nesses corpos pretos um grau de trauma desde que a gente nasce, também dá um grau de coragem, que você não tem onde correr. Eu vou falar pro meu filho que ele não tem esperança? Eu vou falar pro meu neto que ele não pode sonhar? Não, eu vou criar sonho e vou bancar isso. E o bancar isso é ver um monstro como o Bolsonaro, inclusive não vou nem chorar. Eu vou pensar como resistir, como me reinventar. E era esse o sentimento. E eu acho que foi isso que fez eu decidir me filiar no partido. E óbvio, eu já tinha uma relação com esse grandão, grande, pela presença dela, pelo exemplo dela de uma mulher negra da cultura, que me representa, que tem uma carreira política lícita, né? Lícita, sem perder a sua identidade, que eu resolvo me filiar no partido.